Boa tarde para todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que nós possamos acalmar o nosso coração, sossegar as nossas preocupações, porque nós já chegamos, já estamos no abrigo que tanto nós ansiamos. Já chegamos. E agora, para que nós possamos nos colocar de forma bem tranquila, vamos fazer a leitura de um texto que há de nos libertar mais ainda das preocupações que nos acompanham. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Segunda-feira, dia de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 5. E o texto de preparação hoje foi retirado do livro Fé, Paz e Amor, enviada pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Francisco Cândido Xavier. Eutanásia e socorro. A eutanásia, ainda mesmo quando praticada em nome do amor, será sempre deplorável. Deplorável a intromissão da ciência humana nos processos instituídos pela sabedoria divina em favor da recuperação ou do aprimoramento da alma. Que dizer do artista que, nas vésperas do término da obra-prima, aniquilasse a peça inacabada a pretexto de compaixão pelo mármore ferido? Como interpretar o lavrador que destruísse a árvore benfeitora, pronta a mitigar-lhe a fome, sob a alegação de que o tronco se desenvolveu tortuosamente em desacordo com a elegância dos demais exemplares da espécie? A existência na carne é recurso da providência divina a benefício de nosso reajuste à frente das leis eternas. Muitas vezes, o câncer é o meio de expungir as trevas que povoam o coração, impedindo-lhe maior entendimento da vida. Em muitas ocasiões, a cegueira irremediável é a restauração da consciência embotada de ontem para o amanhã que lhe sorrirá repleto de luz. Frequentemente, a lepra do corpo é medicação redentora da alma faminta da paz e reequilíbrio que apenas conseguirá ensebanhando na fonte lustral do sofrimento. A paralisia e a loucura, o pênfigo e a tuberculose, a idiotia e a mutilação quase sempre funcionam por abençoado corretivo em socorro do espírito que a culpa ensandeceu ou ensombrou na aprovação expiatória. Assim sendo, passemos amando e auxiliando aos que nos cercam na estrada que fomos chamados a percorrer. Respeitemos a dor como instrutora das almas e, sem vacilações ou indagações descabidas, amparemos quantos lhes experimentam a presença constrangedora e educativa. Auxiliemos sem perguntar pelos méritos daqueles que se constituirão tutelados de nosso devotamento e carinho, de vez que a todos nós, espíritos endevidados e em processo de purificação diante da lei, compete tão somente
o dever de servir, porquanto a justiça, em última instância, pertence a Deus, que distribui conosco o alívio e a aflição, a saúde e a enfermidade, a vida e a morte, no momento oportuno. Um bom estudo para todos. Agora, vamos ouvir a nossa irmã Luciana, que falará sobre os itens 27 e 28, ainda do capítulo 5, mais um pouquinho nós estamos terminando esse capítulo 5, e todos os encontros que nós temos, a atenção, eu sempre digo que tem que ser muito bem focada naquilo que está sendo dito. Mas o assunto de hoje, ele é tão delicado, ele fala tanto a nossa alma, que realmente tudo que nós pudermos hoje levar gravado no coração e na memória pode ser muito, muito útil em diferentes momentos da nossa vida. Que a Luciana seja muito inspirada, que as suas palavras possam trazer para todos nós muita resignação, muita coragem, muita certeza nos momentos das grandes decisões. Que Deus te ilumine. Agora foi. Obrigada. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Meio estranho aqui. Ah, estou ouvindo. Boa tarde, gente. Que Jesus esteja conosco, né? Nos nossos corações, abrindo a nossa mente, nos inspirando para que a gente possa compreender e vivenciar o que Jesus traz para a gente, que a doutrina espírita traz para a gente. O capítulo 5, ele é muito rico nas nossas dores, nas nossas dificuldades, e é o maior capítulo do Evangelho. E é por isso que Kardec coloca as passagens, coloca as citações, para que a gente possa, devagar, refletir sobre o que é trazido para a gente. No mundo em que a gente vê tantas dores, no mundo em que nós passamos tantas dores, é um tema muito delicado, mas é um tema muito importante para que a gente possa saber lidar com o que chega até nós. E o tema que nós vamos falar hoje são duas perguntas no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, em que Kardec indaga: deve-se pôr termo às provas do próximo? Lá no item 27, né? E no item 28, ele pergunta: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem a esperança de cura? São temas assim bem doloridos, né? Temas bem difíceis da gente compreender. Então vamos começar. 27. Deve-se alguém pôr termo às provas do seu próximo quando o possa, ou deve respeitar os desígnios de Deus
e deixar que sigam o seu curso. Aí a gente primeiro vai iniciar lembrando lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? Que é Deus? Nós acreditamos em Deus? Acreditamos nos seus atributos? Isso é algo que tem que estar muito no nosso coração para a gente poder fazer essa reflexão. Então, Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E seus atributos são: Ele é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então, se nós cremos que Ele é soberanamente justo e bom, nós temos que repensar o que a gente acha quando a gente vê alguém no momento difícil. A gente tem que entender que é muito importante que há uma causa, há uma justiça, né, nessas aflições. A justiça das aflições, ela está lá, eu vou ter que ler, gente, que eu não lembro de cabeça, mas ela está nesse capítulo, no item 3, onde fala assim, ó: desde que se admita a existência de Deus, ninguém pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente e nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o que de cada um deve bem compenetrar-se, deve bem compreender. Então, a gente já começa aí estabelecendo o porquê das nossas aflições. O capítulo 5, ele vem dizendo das causas atuais das aflições, das causas da vida da passada, a melancolia, suicídio. Ele vem falando sobre várias coisas que realmente a gente vê hoje no dia a dia. Mas se a gente tem isso aqui em vista, que Deus é bom, que é soberano, que é justo, a gente consegue, com os exemplos de Jesus, seguir o nosso caminho, sem desistir, com fé em Deus. E até desenvolver mais a nossa fé em Deus, né? Fortalecer mais a nossa fé em Deus. Então vamos ao texto. Já vos temos dito, resposta dos espíritos, aliás, dos espíritos não, é de Bernardino, a primeira resposta, ele é um espírito protetor. Ele fala assim para a gente: já vos temos dito e repetido muitas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca certas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que podem determinar. Pensam alguns que, estando na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão ao ponto de julgar que não só nada devem fazer para atenuar, mas que, ao contrário, deve contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Aí a gente para pensar. Quando o nosso exemplo maior, que é Jesus, atenuou a dor de alguém. Ele é nosso exemplo, é nosso guia, é nosso modelo. E ele sempre... Desculpa, que... Engraçado, né? Desculpa, gente.
Ele sempre veio dizer para a gente fazer o quê? Para a gente auxiliar, para a gente amar, nunca para deixar aquele outro sofrer aquela dor sozinho. Jesus jamais deu esse exemplo para a gente. Deixa lá, já que está com fome, deixa com fome, faz parte da expiação dele. Ele tem que sentir fome, então vamos deixar ele com fome. Ele vai expiar melhor. E existem pessoas aqui, como está dizendo Bernardinho, que pensam dessa forma, não nesse sentido assim tão grave que eu estou falando, mas no sentido do não é problema meu. Fulano está passando uma dor moral, né, grande. Mas não é problema meu, não. Deus ajuda. Se fosse com a gente ia querer que fosse assim? Se eu estiver passando uma dor muito grande, eu quero que alguém olhe para mim e fale, pô, Lu, aí, Deus vai te ajudar. Uma pessoa que poderia, ao menos, me ouvir, para que eu pudesse desabafar, pudesse me trazer conselhos, clarear a minha mente para que eu pudesse cruzar uma outra direção, ou ver uma outra direção. Será que eu ia ficar feliz se eu colocasse uma dor, ou se a pessoa visse uma dor em mim e ela simplesmente falasse, faz parte, é mundo de expiação e provas. Com certeza você fez alguma coisa, então, vai ter que passar por isso. Na verdade, fiz sim alguma coisa, tenho sim que passar por isso, mas não preciso passar sozinho. Para isso nós temos os amigos, nós temos as pessoas que nos amam, nós temos os nossos vizinhos que às vezes nos ajudam, né? Não, nem espera, ouvir alguma coisa, está precisando de alguma... Às vezes acontece. Porque a lei é de amor. A lei não é a lei de que eu vou vencer sozinho, eu consigo sozinho, não. A lei é de amor ao próximo, de amor a nós mesmos, de fraternidade, porque somos todos irmãos. Então, por isso que ele coloca aqui que isso é muito perigoso. Porque às vezes a gente fala que não é problema meu e o negócio desanda e chega até mim. Porque eu também estou envolvido naquela situação, eu estou naquela sociedade, uma hora vai chegar a mim. Eu lembro que antes as pessoas, elas tinham os condomínios, né? Os condomínios eram a parte da sociedade. Então, as coisas estavam acontecendo, os assaltos, todas as coisas ruins acontecendo fora dos portões do condomínio. E as pessoas simplesmente entravam no seu condomínio e acabou. Não é problema meu, é o governo. Mas eu, como sociedade, eu não tenho que ir exigir do governo que seja feita alguma coisa em relação àquilo? Até para que aquilo não chegue até mim? Não é verdade? Nós vivemos em sociedade, não existe fora. E aí foi acontecendo das pessoas invadirem os condomínios para poder roubar, para poder fazer. Às vezes até a própria pessoa do condomínio, né? Lá, todo condomínio de classe média alta, ele estava envolvido nos roubos ali de dentro. Por quê? Porque falta uma moralização da sociedade. A gente precisa se moralizar através do amor. A gente precisa desenvolver as nossas virtudes. Não é problema do outro, é problema nosso. E é isso que ele está falando aqui. E aí ele fala assim, grande erro, e certo que as vossas provas, que as vossas provas têm de seguir o curso que lhe traçou Deus. Dar-se-á, porém, conhecer esse curso, a gente nem sabe também, né? A gente nem sabe da gente e quer falar da prova do outro. Não, ele tem que passar por... Sabe o que ele tem que passar? Aí ele fala aqui, sabeis até onde elas devem ir, e se vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irá mais longe? Ele chegou ali e falou, não, seu sofrimento é só até aqui.
E aí ele continua: sabeis se a providência não vos escolheu como instrumento, sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira. Eu lesei a lei divina, criei uma ferida que eu preciso que seja tratada, que eu preciso novamente, eu preciso quitar essa lei, né? Porque lá eu fiz uma escolha errada, cheguei na erraticidade, percebi, pô, isso aí não está certo, retornei com aquela chaga na alma, preciso passar por aquilo, porque foi uma escolha minha, e eu tenho que me responsabilizar pelas minhas escolhas. Mas como a lei é de amor, justiça e caridade, eu não preciso passar sozinho. Quem sabe aquela pessoa que está do meu lado, ela não está ali para me ajudar a curar a ferida. E a maioria das vezes, acredite, nós estamos ali para isso mesmo. Porque se a lei é de amor, Deus não coloca ninguém para furar o olho de ninguém. A verdade é essa. A gente pode furar por inúmeros motivos, mas não é porque Deus quis assim. E é isso que a gente precisa botar na nossa mente. Nós estamos aqui para auxiliar o outro, independente do que seja. O outro errou, não vamos compactuar com o erro do outro. Mas se ele precisa de ajuda, vamos auxiliar. Porque é isso que vai fazer com que sejamos diferentes, com que a gente dê a outra face. E é isso que ele está dizendo aqui para a gente. A dor você tem que passar, minha irmã, mas não precisa passar sozinho, você não precisa ser instrumento de tortura para ninguém. E isso é pesado. Quando eu li, eu fiquei assim, imagina eu instrumento de tortura para alguém? Já imaginou como isso é forte? Eu ser um instrumento que vai causar a dor do outro. E ainda pensando que é porque Deus quer assim. Então a doutrina já deixa claro que não é. Né? Se a gente pensa assim, encarnados e desencarnados que aqui estamos, né? Temos desencarnados aqui também, podemos mudar o nosso pensamento. Não é isso que Deus quer para a gente. E aí ele fala assim: vejamos que meios o Pai misericordioso me põe ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. A gente não vai passar pela prova do outro. A prova do outro é a prova do outro. A expiação do outro é a expiação do outro. O que a gente pode dar é o suporte para que ele passe melhor. Como a gente também, nas nossas dificuldades, vai desejar que alguém nos dê um suporte para que a gente possa passar melhor. E aí ele termina. Quer dizer, conclui, né, esse parágrafo. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer com que cesse esse sofrimento. Olha aí. Se a gente começar a prestar atenção em nós vamos saber se a gente pode ajudar, como a gente vai ajudar, e de repente a gente pode até cessar o sofrimento daquela pessoa. Eu posso ajudar com uma conversa. A pessoa está com a cabeça cheia, cheguei lá, conversei, ela, caraca, Lu, agora tu me deu uma ideia, né? Eu estou lá com milhões de coisas, milhões de problemas, aí vou receber um abraço. A gente adora abraçar. Quem me conhece já sabe que eu adoro abraçar. Aí eu chego lá cheia de problemas e recebo aquele abraço ela dá, né? Aquele abraço assim, né, saiu? Né? Aqueles abraços assim, né? Que a gente... Pronto, vamos embora.
É para isso que a gente está aqui. A gente não é melhor que ninguém, nós estamos em experiências diferentes. Mas como irmãos devemos nos ajudar. Principalmente aqueles que estão na nossa casa. Que é o que a maioria das vezes a gente tem mais dificuldade. Ele já vem juntinho da gente, para a gente poder, né, dar mais atenção, né? Eu hoje, antes de sair de casa, a minha mãe estava falando que o meu sobrinho estava reclamando que a minha irmã não estava conversando com ele. Ele queria conversar, mas a minha irmã ficava dormindo, porque ela trabalha muito e tal, e ela começava a conversar e cochilava. Aí eu falei para minha irmã, eu falei, Cida, dá um tempo aí para conversar com teu filho, tem alguma coisa errada, ele nunca quer falar, se ele quer falar, tu para ouvir, né? E aí ela começou a rir e tal, e foi lá conversar. Então, às vezes, são coisas simples. E ele realmente, gente, ele nunca pede para conversar, ele nunca fala sobre isso. É uma pessoa que não... Tudo ele quer resolver sozinho. Se ele falou isso, olha aí, a gente lá com a faca e o queijo para poder ajudar, né? E é um amigo que às vezes não gosta de falar porque tem vergonha. Ai, a situação é vergonhosa. Ai, vão me julgar. Não julguemos, gente. A gente não sabe da vida do outro. A gente não sabe por que as pessoas passam por determinadas coisas, porque elas permitem que determinadas coisas aconteçam com elas. A gente não sabe. A gente não sabe nem a gente, quanto mais o do outro. Não vamos julgar, vamos ajudar. É justamente o que ele fala aqui. A expiação está dolorida, a expiação a gente sofre as consequências daquilo que a gente fez, né? No Evangelho está mais bonitinho, mas basicamente é isso. Eu fiz lá e vou fazer aqui. Mas aí eu vou ler o que está no Evangelho, está mais fofinho, tá, gente? Expiação é o processo pelo qual um espírito sofre as consequências de suas ações passadas, como forma de aprendizado e reparação. É uma oportunidade para o espírito evoluir moralmente através de dificuldades e sofrimentos que podem ser tanto de ordem física quanto ordem moral e que são proporcionais aos seus erros. Deus não dá nada maior para a gente dar conta. Se eu fiz um erro gigantesco, mas eu ainda não tenho como dar conta desse erro gigantesco, Ele não vai falar, não, tu vai agora espiar esse... Não vai. Ele vai aguardar eu me fortalecer, vai nessa encarnação, vai na outra, volta, vê isso agora, ó, nessa aqui tu vê essa, até eu ter condições de arcar com aquela situação que eu fiz. Portanto, se estamos passando expiações que achamos e que realmente aos nossos corações são muito doloridas, mas se chegou até nós é que nós podemos passar. Tenhamos a fé em Deus, procuremos formas de passar por isso e sejamos felizes, porque nós estamos devolvendo, nós estamos, como dizem, pagando a dívida, quitando uma dívida e nos fortalecendo para dar continuidade e estar mais presente na obra divina. Que esse é o propósito da gente evoluir. O propósito da reencarnação é a gente estar melhor, é a gente aprender mais, é a gente ficar mais fortalecido. E dessa forma ajudar os outros e a nós mesmos na obra da criação. E é para isso que a gente está aqui. Então nunca pensemos que não é, gente. Vamos tentar fazer o máximo que a gente puder. A gente também tem limitação, tá? Por isso a gente tem que se conhecer. Santo Agostinho fala, né? Conhece-te a ti mesmo, 919, no Livro dos Espíritos. Essa aí, os espíritas sabem, né? Eu não faço, mas a maioria dos espíritas sabem de cor, né? 919, lá no Livro dos Espíritos. E ele fala para a gente se conhecer, porque se eu me conhecer, eu falo assim, não, isso aqui eu não tenho como ajudar. Mas fulano tem, fulano é amoroso, ele vai lá e vai poder dar o afago e a informação que precisa com amor que eu ainda não tenho. Aí eu vou lá, falo com fulano, ó, fulano, você pode dar um jeitinho ali? Claro, aí fulano vai lá e ajuda.
porque eu ainda não posso. Mas vai ter uma coisa que eu vou falar, não, eu vou lá e ajudo. Vai ter alguém que vai falar, não, a Luciana é demais, não dá não. Fulano, vai lá falar com ela que ela tá tamborilando na mesa, né? A minha amiga, ela sabe, quando eu tô tamborilando assim, eu já tô no limite. Ela fica, ih, tá tamborilando na mesa. Eu já tô... Mas acontece, aí ela já sabe, me deixa quietinha. Aí depois ela vai, me fala, depois ela me dá os esporros, depois a gente se abraça e chora, aquelas coisas todas. Mas é para isso que a gente está aqui. É para isso, a gente não tem que ter vergonha. Ai, que vergonha, porque eu sou assim, porque eu ainda penso assim. A gente se pensa assim e está envergonhado como a gente pensa, vamos pensar diferente. Né? Outra face que Jesus fala para a gente dar outra face. Ah, a pessoa me xingou, eu não tenho que xingar a pessoa, eu tenho que mostrar para ela que não é assim, porque eu já tenho conhecimento, ela de repente não tem. E se ela tem e não faz, é com ela e com Deus. Eu, nesse caso, não tenho como modificar o outro. Tenho como dar o meu exemplo. Se a pessoa quer, se a pessoa não quer, como eu também vejo outros exemplos e falo, esse aí eu vou adotar. Mas a pessoa pode me dar um exemplo maravilhoso e eu falo, não quero, não é para mim ainda, não, isso aí não... E tá tudo bem, a pessoa vai ficar com raiva, a pessoa vai deixar de evoluir porque eu não quis aprender com ela, ela vai continuar o caminho dela. E eu vou seguir o meu caminho. Porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos escolhas. Às vezes eu posso te dar um prato lindo e você não querer comer. É a sua escolha. Mas nós temos que nos responsabilizar por aquilo que nós fazemos. Não é castigo, é responsabilização pelos atos que eu faço. E é isso que eles vêm nos chamar a atenção aqui. Porque toda dor é uma dor verdadeira. A dor de uma unha, a dor de uma pessoa que perdeu o filho, dependendo das pessoas, né? Aquela unha daquela pessoa é uma coisa importantíssima, aquele filho nem fala. A gente não tem como medir a dor do outro. Só quem pode se medir a sua dor é a pessoa. Temos que respeitar a dor do outro e ajudar no que for possível. Que é isso que ele fala aqui pra gente. E aí ele fala, ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações. Nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto esse, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que sua vida tem de ser um ato de amor e devotamento. Gente, isso é forte, hein? Nossa vida tem que ser um ato de amor e devotamento. Que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Então não adianta. Se é o que Deus quer, vai acontecer. Se cabe na lei, é aquilo ali. Não adianta eu mover mundos, fundos, montanhas. É aquilo ali que vai acontecer. E eu vou ter que aprender com aquilo ali. Mas aí ele fala aqui bonitinho, ó. Portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida, de aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Considerai-vos sempre como instrumento para fazê-las cessar, ainda que eu não cesse. Vai cessar quando Deus quiser, mas eu fiz a minha parte. Que a ideia é essa. É eu me movimentar para ajudar. Porque aí eu vou crescer junto com aquele que eu estou ajudando também. Como ao contrário, aquele que vem me ajudar, ele cresce
para que eu possa também crescer e aprender. É mútuo, como ele fala aqui, ajudai-nos mutuamente. E aí continua. Resumindo, todos que estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos para abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e de caridade. Então a gente consegue entender na lição 27 de que estamos aqui para ajudar e ser ajudados. Não somos tão bons, tão ricos que não podemos dar nada, e nem que não precisemos de nada, e nem tão pobres que não possamos dar alguma coisa. Estamos aqui para nos ajudar. Vamos deixar um pouco o não é problema meu. Que nós estamos aqui e é problema nosso. Não podemos ir lá interagir, façamos uma prece por aquela pessoa que está lá. A gente vê tanta coisa ruim no jornal hoje, né? Hoje, só de manhã, já teve tanta notícia difícil. E aí a gente pensa como tem pessoas ainda que estão perdidas na matéria e acham que aquilo ali que é o importante, que acham que aquilo ali que é o que vai fazer com que ele seja melhor. E a gente sabe que não vai. Não vai, porque nós já estamos aqui procurando algo a mais que isso. Mas a gente não pode chegar para ele e falar, meus irmãos, não. O que a gente pode fazer? Precisou? A gente está lá, auxiliando, explicando. Pediu ajuda, quer conversar? A gente está lá para conversar. Fazendo a nossa parte sempre. Que é para isso que a gente veio. Fazer a nossa parte. Tá? E assim Bernardino termina a resposta, né, que Kardec fez lá no 27. E aí a gente entra aqui no 28, que é bem curtinho, mas assim é bem, né, bem interessante também. Quem fala para a gente é o São Luís, que dá essa resposta para Kardec, né? Fala para a gente. E o 28 fala assim: um homem está agonizando, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito poupar-se alguns instantes de angústias, apressando-lhes o fim? A gente leu a página de abertura, né, do Emmanuel sobre a eutanásia. E a eutanásia, também vou ler aqui que fica mais bonitinho, lá do dicionário. É a ação de provocar a morte rápida e sem sofrimento de um ser humano em caso de moléstia incurável. Lá também estava falando sobre o animal, mas a gente sabe que o animal ele não tem, né, expiações nem provas. E o que interessa aqui para a gente realmente é o ser humano, porque o ser humano ele tem a necessidade de passar pelas suas provas, pelas suas expiações, para poder quitar-se com a lei, né? E aí São Luís fala para a gente: quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Já começa, né? Já falando sobre isso. É Deus? Sabe lá da vida do outro? Não sabe. Então, tem como julgar. Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí retirar e a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? A gente às vezes vê pessoas, né, que têm uma doença grave, aí passa por determinadas situações, aí muda totalmente o jeito de pensar. Ela vai e desperta. Né? Imagina se por pena daquela pessoa a gente vai e, vamos terminar logo, né? Está tão sofrido. A gente não sabe o que poderia acontecer. Justamente porque a gente não tem o direito de prejulgar esses desígnios de Deus. Se está acontecendo é porque tem um motivo. É doloroso, a gente não deixa de dizer aqui que é doloroso,
que realmente a gente tenha vontade de, principalmente quando é alguém que a gente ama muito, de tirar. Se a gente pudesse, a gente tirava aquela dor, a gente entrava ali, né, para estar sofrendo a dor, né? Imagina as mães aí de plantão, sabe, né, que preferem sofrer a ver o filho sofrer. E a gente, quem a gente ama, a gente prefere, né? Às vezes, se a gente pudesse, talvez a gente ache que tenha mais maturidade, que ele não devesse passar por aquilo, mas é uma visão nossa, de espírito imperfeito. E a gente não pode utilizar isso como regra, porque a lei é divina, a lei de Deus. Deus sabe de todas as coisas. A gente não viu lá na frente que ele é os atributos dele, que é onipotente, onisciente, justo, bom. Então, se está acontecendo aquilo ali, é porque tem algum motivo. Né? E ele continua aqui. Ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Ele continua. Sei bem haver casos que podem com razão considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de um doente, no momento mesmo do exalar o último suspiro, reanimar-se, recobrar-se aí por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser de grande importância. Desconhecereis as reflexões que seu espírito fará nas convulsões da agonia e quantos tormentos se lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista, que apenas vê o corpo e nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos quando puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. E São Luís termina a sua comunicação. Né? E a gente vai ver aqui o perigo que é interferir nos desígnios de Deus, pois a gente não sabe da importância daquele momento na encarnação do outro, a gente não tem como saber o que está acontecendo, foi o que a gente falou anteriormente. Nosso dever é infundir a esperança, a fé em Deus, é apoiar, estar ali junto, mas não abreviar. A vida que é abreviada, ela pode ser muito prejudicial ao espírito, porque nós somos imortais. Aqui nós estamos passando um período. Nós não somos, eu não sou Luciana, eu sou um espírito que hoje está animando um corpo que se chama Luciana, que vai ter muitas experiências, vai passar pelas suas dificuldades, vai expiar e vai retornar espírito com essas experiências. Então, se a gente começar a pensar que nós somos espíritos, todos nós começamos a ter uma visão um pouquinho diferente daquilo que é o material. Não que a gente não deva pensar em nos sustentar, em cuidar do nosso corpo. Quem quiser fazer lá as correções no rostinho, fiquem à vontade. Mas temos que ter a certeza de que não é isso. Eu não sou isso aqui. Eu sou algo muito maior. Nós somos muito mais do que os nossos corpos. E isso tem que ficar muito certo para a gente poder já compreender o que acontece com a gente e por que a gente não deve tomar determinadas decisões, determinadas ações, nem na nossa vida e nem em relação à vida do outro. Eu vou ler uma página aqui do Emmanuel. O Emmanuel é ótimo, essas coisas.
E ele fala assim, não é essa, que essa não vou ler mais. Essa era a página que veio de abertura. Essa aqui, sofrimento e eutanásia, né? E aí ele fala assim pra gente, Emmanuel vai ser muito melhor para explicar isso mesmo. Vamos lá. Quando te encontras diante de alguém que a morte parece nimbar de sombra, recorda que a vida prossegue além da grande renovação. Houve a transformação, morte, corpo físico ficou, nós voltamos com a graça de Deus para a erraticidade. Não ficamos grudadinhos aqui nos nossos corpos, não. Nós somos espíritos, a gente já sabe que, né, o corpo fica aí, mas a gente sobrevive. A gente sobrevive lindo, pleno. Eu, quando alguém me vê no plano espiritual, vou até estar magrinha. Então, assim, magrinha alta, vou estar chiquérrima, gente, que eu vou poder plasmar o meu corpo. Vai ser uma loucura. E aí ele fala assim, não te creias autorizado a desferir o golpe supremo naqueles que a agonia emudece, a pretexto de consolação e de amor, porque muita vez, por trás dos olhos baços e das mãos desfalecentes, que parecem deitar o último adeus, apenas repontam avisos e advertências para que o erro seja sustado ou para que a senda se reajuste amanhã. Ante o catre da enfermidade, mais insidiosa e mais dura, brilha o socorro da infinita bondade, facilitando a quem deve a conquista da quitação. Gente, isso é muito bonito. Ante o catre da enfermidade mais indiciosa e mais dura, aquela mais horrível que você possa ver, brilha o socorro da infinita misericórdia. É infinita bondade, facilitando a quem deve a conquista da quitação. Aquele momento é o momento que eu estou me quitando da melhor maneira possível. E aí ele continua, por isso mesmo, nas próprias moléstias, reconhecidamente obscuras para a diagnose terrestre, fugem lições cujo termo é preciso esperar, a fim de que o homem lhes não perca a essência divina. E tal acontece porque o corpo carnal, ainda mesmo o mais mutilado e disforme, em todas as circunstâncias, é o sublime instrumento em que a alma é chamada a acender a flama da evolução. É por esse motivo que no mundo encontramos a cada passo trajes físicos em figurino moral diverso. Corpos santuários, corpos oficinas, corpos bênçãos, corpos esconderijos, corpos flagelos, corpos ambulâncias, corpos cárceres e corpos expiações. Em todos eles, contudo, palpita a conceição do Senhor, induzindo-nos ao pagamento de velhas dívidas que a eterna justiça ainda não apagou. Não desrespeiteis, assim, quem se imobiliza na cruz horizontal da doença prolongada e difícil, administrando-lhe o veneno da morte suave, porquanto, provavelmente, conhecerá também, mais tarde, o proveitoso decúbito indispensável à grande meditação. E usando bondade para os que atravessem semelhantes experiências, para que não te falte a bondade alheia no dia da tua experiência maior, lembra-te de que, valorizando a existência na terra, o próprio Cristo arrancou Lázaro às trevas do sepulcro para que o amigo dileto conseguisse dispor de mais tempo para completar o tempo necessário à própria sublimação. Sem mais, né, gente? Sem mais informações. Emmanuel aqui, como sempre, né? Perfeito em dizer para nós: tenhamos fé em Deus, tenhamos força, coragem,
não estamos sós. Deus nos ama a todos e antes de sermos filhos de alguém, sermos pais de alguém, somos todos filhos de Deus. E Deus o que é? Amor, bondade, justiça, acolhimento, fortaleza. Que possamos fortalecer a nossa crença em Deus, que possamos ter atitudes que façam com que a gente nos aproxime mais de Deus, para que a gente possa seguir da melhor maneira possível. As dores, elas estarão lá, os sofrimentos podem acontecer, mas Deus estará sempre conosco. Amigos espirituais, família, amigos físicos, não estamos sós. Que Deus, Jesus, possa nos abençoar a todos e permanecer conosco agora e sempre. Boa tarde a todos, fiquemos com Deus.